Muita gente imagina Jesus como um mestre que falava sempre de forma direta, simples, quase como um professor comum. Mas quando a gente lê os evangelhos com atenção, descobre algo curioso. Jesus preferia histórias. Ele falava de sementes, de pescadores, de mulheres varrendo a casa, de pais e filhos, de festas de casamento. Os seus ouvintes escutavam e saíam com uma sensação estranha. Eles tinham ouvido uma história simples, mas sabiam que havia algo muito maior escondido ali. Em Mateus 13, os próprios discípulos perguntam: por que lhes falas por parábolas? Por que Jesus falava em parábolas? O que ele queria revelar e o que ele escolheu esconder? Você está em refúgio interior. Aqui, a nossa proposta é simples: olhar para textos antigos da Bíblia com calma, com respeito e com profundidade. Esta é a série Desvendando as Parábolas de Jesus. Não para inventar mistérios onde não existem, mas para perceber as camadas de sabedoria que muitas vezes passam despercebidas. Nesse episódio, vamos entender o que é uma parábola, por que Jesus usou esse método e como o mundo em que ele vivia nos ajuda a compreender melhor essas histórias. Vamos ouvir o próprio texto. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Diz Mateus 13, em Cana 2. Essa cena era muito comum na Galileia do século I. Camponeses, pescadores, mulheres, crianças, gente simples, muitos analfabetos. Jesus escolhe falar com eles não em linguagem técnica, mas através de imagens que faziam parte da vida diária. O texto continua. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Mateus 13:3. Então, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Mateus 13:10, 11. E ele acrescenta: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Mateus 13:13. Mateus então cita um salmo antigo para explicar o que está acontecendo. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:35, Sereme, Salmo 78, 2. Ou seja, Jesus está se colocando na linha dos antigos sábios e profetas de Israel, que usavam parábolas, provérbios e histórias para falar de Deus. No Novo Testamento, a palavra grega é parabolé. Ela carrega essa ideia de colocar algo ao lado de outra coisa, para comparar e ensinar. Então, em termos simples, uma parábola é uma história curta, tirada da vida real, que carrega dentro dela uma verdade espiritual profunda. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias estão falando sobre o reino de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o coração humano. Então, por que Jesus usa parábolas? Vamos elencar 3 razões básicas. Primeira, para conectar o reino com a vida real. Jesus usa parábolas para conectar o reino de Deus com a vida real das pessoas. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mateus 13, 31. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Mateus 13, 33. Quem ouvia sabia o que era uma semente minúscula, o que era fermento misturado na massa. Jesus pega o que todo mundo vê para falar de algo que ninguém vê: o reino. Segunda, para provocar reflexão e decisão. As parábolas não servem só para ilustrar, elas servem para provocar. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, Jesus responde a um mestre da lei que pergunta: e quem é o meu próximo?
Ele termina a história perguntando: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 36, 37. Ou seja, não é só entender a história, é decidir o que fazer com ela. As parábolas colocam a gente dentro da narrativa. E você, quem é nessa história? Terceiro, para revelar a quem busca, sem impor a quem rejeita. Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Mateus 13, 11. Aqui não se trata de um Deus arbitrário. Trata-se do estado do coração. Em Isaías 6, texto que Jesus cita em Mateus 13, Deus fala de um povo que ouve, mas não quer ouvir, vê, mas não quer ver. As parábolas funcionam como um teste suave. Quem tem o coração aberto pergunta: Senhor, explica isso para mim. Quem está indiferente ouve e segue a vida, como se fosse só uma história interessante. Em Marcos capítulo 4, versículo 10, depois que a multidão vai embora, os discípulos se aproximam e perguntam o significado das parábolas. Jesus se deixa conhecer por quem não se contenta com a superfície.